Olá, vocês estão no canal 12 Minutos e nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Mais pontualmente, sobre o que muda na maneira como o INSS calcula o auxílio-doença. Existem três aspectos que são bastante relevantes. Um é a abrangência, muita gente vai ser impactada com essas mudanças, a profundidade dessas mudanças, ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras que necessitam deste auxílio sofrerão um impacto, com essas mudanças. A gente vai falar sobre isso, o que muda, o que não muda, e assim que a reforma for aprovada, se for aprovada da maneira como está, as alterações passam a valer imediatamente. Então, se você quer saber um pouco mais do que muda no cálculo do auxílio-doença, vem com a gente. Como é que é feito o cálculo? Como é que o INSS faz para definir o valor do benefício de um trabalhador ou uma trabalhadora que requer o auxílio-doença? O INSS olha para todas as contribuições daquele trabalhador, ele olha para o salário de contribuição, exclui os 20% menores, considerando assim somente os 80% maiores. Com esses valores já atualizados pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INSS soma mês a mês e divide pelo número de meses. O resultado desse cálculo aritmético simples é chamado de salário-benefício. O salário-benefício é multiplicado por 0,91. Esse 0,91 é um coeficiente determinado por lei para se definir o valor do benefício auxílio-doença. Então, o resultado dessa multiplicação é o valor do benefício auxílio-doença que o trabalhador ou a trabalhadora vai receber. Quando o INSS olha para o salário de contribuição, a gente precisa pensar o que é o salário de contribuição? Por que fala-se em salário de contribuição e não em salário? Salário de contribuição é o salário sobre o qual pesa, sobre o qual incide o percentual de desconto em benefício do próprio INSS. Mas por que se fala em salário de contribuição? Porque o INSS tem um teto. O teto é de R$ 5.839,45. O valor do desconto do INSS está limitado a esse teto, ou seja, o INSS não desconta mais do que ele remunera, o que ele pode pagar de benefício a um trabalhador ou a uma trabalhadora. Caso algum trabalhador receba acima deste teto na sua atividade laboral, na sua profissão, a sua contribuição vai estar limitada a este teto. Hoje, atualmente, o INSS tem 3 faixas percentuais e, dependendo do valor do seu salário, você se enquadra em uma dessas 3 faixas. E como é que fica o cálculo para a concessão do auxílio-doença caso a reforma venha a ser aprovada da maneira como está? Caso um trabalhador venha requerer ao INSS o auxílio-doença, está doente, está enfermo, não tem condições de trabalhar, ele vai ao médico, o médico vai pedir os exames necessários, vai dar um laudo, vai dar um atestado médico, vai dizer, você precisa se afastar do trabalho, você não tem condições de trabalhar, então você precisa se afastar do seu trabalho. Caso a reforma seja aprovada, como é que o INSS vai proceder para fazer o cálculo? O INSS vai olhar para todas as contribuições do trabalhador e da trabalhadora e vai considerar todas as contribuições, todos os salários de contribuição. Então, a partir daí, o INSS olha para todos os meses do salário de contribuição, todas as contribuições deste trabalhador e desta trabalhadora, já atualizados pelo INPC, vai somar todos mês a mês e dividir pelo número de meses. O resultado disso, chamado salário-benefício, vai ser multiplicado por 0,91. Este coeficiente não muda, continua o mesmo do modelo atual. Multiplica por 0,91 e aí se obtém o valor do benefício efetivo que o trabalhador e a trabalhadora vão receber em caso de auxílio-doença. Bom, então vamos trabalhar um exemplo hipotético, mas com números reais, que vão nos ajudar a dar uma dimensão da profundidade das transformações trazidas com a reforma da Previdência. Imagine um trabalhador que começou sua vida profissional em 2014, em janeiro de 2014, ganhando um salário mínimo. Ele passou o ano inteiro de 2014 recebendo um salário mínimo por mês. Em 2015, ele continua recebendo um salário mínimo por mês. E no começo de 2016, ele recebe uma promoção, arruma outro emprego e passa a ganhar 2 vezes um salário mínimo. E assim vai. Em 2016 ele ganha 2 vezes um salário mínimo por mês, em 2017 ele recebe 2 vezes um salário mínimo por mês, em 2018 2 vezes um salário mínimo por mês. Em janeiro de 2019 ele descobre que ele está doente e ele vai ao médico, o médico atesta ele, fala, você está realmente doente, faz uma série de exames, descobre que ele está enfermo e que ele vai precisar se afastar do trabalho para poder tratar essa doença dele. E ele dá a entrada no INSS, apresenta toda a documentação ao INSS e o INSS faz o cálculo.
Como é que o INSS faz o cálculo? O INSS vai olhar para todas as contribuições deste trabalhador, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Então ele teve, ao longo da sua vida profissional, desses 5 anos, 60 contribuições, né? 12, 24, 36, 48, 60 contribuições. O INSS olha para as 60 contribuições e vai desconsiderar as 12 menores contribuições, desconsiderando, portanto, o ano de 2014. A partir daí, com os valores já atualizados pelo INPC, o INSS vai somar mês a mês os 48 meses restantes, somando tudo e dividindo pelo número de meses, né, por 48, vai se chegar a um resultado e esse resultado é multiplicado por 0,91. Com essa multiplicação, chegamos ao valor do benefício que este trabalhador efetivamente vai receber, que é de R$ 1.447,66. Essa é a fórmula do cálculo utilizada atualmente e esse é o benefício que ele vai receber neste caso, neste exemplo hipotético, mas os números são reais. Como seria caso a reforma já tivesse sido aprovada da maneira como está? Os salários de 2014 com a reforma passariam a ser considerados, então o INSS ia olhar para todas as 60 contribuições deste trabalhador, iria atualizar pelo INPC, somar tudo e dividir por 60. O resultado multiplicaria por 0,91, chegando ao benefício de R$ 1.290,55. O último salário que esse trabalhador recebeu antes de requerer o benefício era de R$ 1.908. Esse salário, pelo modelo atual, já seria rebaixado para R$ 1.447,55. Com a reforma, ele, em vez de receber R$ 1.447,66, ele passaria a receber R$ 1.290,55. A diferença é de R$ 157,11 ou 10,85%. É isso que a reforma faz basicamente no caso do auxílio-doença. Ela reduz o valor do auxílio-doença, do benefício auxílio-doença, do trabalhador que necessita deste benefício. O governo tem dito que essa reforma vai proporcionar uma economia na ordem de 900 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Parte substancial desses 900 bilhões de reais ao longo de 10 anos vai sair dos trabalhadores que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, que é o exemplo que a gente trabalhou aqui. Estima-se, a estimativa, cada 100 reais economizados, 83 reais vão sair dos trabalhadores dessa faixa de renda entre 1 e 2 salários mínimos. No que diz respeito ao auxílio-doença, a reforma reduz o valor do benefício, ela muda a estrutura do cálculo, fazendo com que se considerem os menores salários de contribuição, fazendo com que o benefício fique menor para o trabalhador lá na ponta. E isso sustenta, né, corrobora, ajuda a gente a compreender de onde vão sair os 900 bilhões de reais que o governo tem anunciado que essa reforma vai proporcionar de economia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, o conteúdo é importante, quanto mais informações a gente tiver sobre as mudanças trazidas pela reforma, é melhor para a gente. Um abraço.